ao vivo de novo no Instagram, tá legal? Muito bem, então eu tenho coisas que são distintas, tá? Completamente distintos. Então eu tenho uma portaria, que é diferente de uma lei ordinária. Eu tenho uma agência de vigilância sanitária, que é diferente do nosso querido Congresso Nacional, não é verdade? Bom, então eu tenho disposições que estão colocadas nesse sentido. Aqui eu tenho uma norma penal em branco que é heterogênea. Quero chamar a atenção de vocês que essas normas penais em branco heterogêneas são elas que estão ganhando aquela dimensão que eu falei para vocês no início. São essas normas penais em branco heterogêneas que estão ganhando cada vez mais espaço. Isso por quê? Por conta da complexidade da vida social. O legislador hoje ele não consegue acompanhar a complexidade da vida. E o que pega e faz? Ele relega a essas agências, a essas outras instâncias, a complementação de preceitos mínimos que estão estabelecidos na lei, tá? Como até a Camila lembra a gente aqui, tá? Então a gente tem esse tipo de colocação, a gente tem esse tipo de delineamento das normas penais, muitas vezes nessa sociedade complexa que a gente tem vivido, tá legal? Então isso tem acontecido sim em termos de desenho, de construção do sistema jurídico penal, tá? Isso é uma tendência da utilização cada vez maior de delitos que estão relacionados à omissão, delitos omissivos, omissões próprias e impróprias, normas penais em branco, delitos de perigo, tá legal? Ou crimes de perigo abstrato. Mas isso vocês vão discutir lá na pós, legal? Estamos bem até aqui? Agora, eu te chamo a atenção para uma outra questão. Eu tenho um tipo de norma penal em branco, um tipo de lei penal em branco, que a gente chama de lei penal em branco inversa, ou lei penal em branco ao avesso. Aqui entra numa questão que a Giovana levantou, e ela levantou bem, ela deu um toque aí, para a gente dar uma olhada. Lei penal em branco ao avesso, ou inversa, ela consiste no seguinte: é aquela lei penal em branco que o preceito primário, a descrição da conduta, é perfeita. Tá legal? O preceito primário, a descrição da conduta, ela é perfeita. Mas o que eu tenho de diferente nela? É o preceito secundário que precisa de complemento. Tá legal? É o preceito secundário que precisa de complemento. Por isso ela é chamada de invertida. Por isso ela é chamada de inversa. Então eu tenho um preceito primário. Eu tenho um preceito primário que descreve um comportamento criminoso. Eu tenho um preceito secundário que precisa de complementação. Qual é o grande exemplo disso? Tá? Existe no Brasil a Lei 2.889, de 1956. Lei velhinha, né? 2.889, 2889, de 1956. Tá? Esse dispositivo aí, ele trata sobre o genocídio. Ele estabelece a definição de genocídio, o que se traduz em genocídio no nosso sistema jurídico penal. Tá legal? Vocês vão encontrar nesse dispositivo definições a respeito do que seja genocídio, mas vocês vão verificar uma coisa interessante. Essa lei faz remissões no que diz respeito ao sancionamento, mandando a gente buscar dentro do Código Penal as sanções. Então, por exemplo, ela fala assim, ó, aplica-se o Código Penal lá no que diz respeito ao artigo 121, parágrafo 2º, no que diz respeito à produção do resultado morte. Quer dizer, você vai aplicar o sancionamento do artigo 121, parágrafo 2º. Então, ela manda uma série de remissões no que diz respeito ao sancionamento, ao preceito secundário da norma. Ela manda você buscar o sancionamento no 121, ela manda você buscar o sancionamento no 129. Então ela estabelece esse tipo de coisa, esse tipo de relação, esse tipo de diálogo com o código. Aí o que eu tenho é uma norma penal em branco invertida, ou ao avesso. Porque o preceito primário
está muito bem descrito. E o preceito secundário, ela manda você buscar o preceito secundário no outro tipo de disposição penal. Tá lá, tá? Aí você vai observar uma coisa, e aqui eu quero te chamar a atenção e eu quero que você anote isso no seu caderno. Tenha isso no seu caderno. Quando eu tenho uma norma penal em branco e inversa, ou ao avesso, ou invertida, o preceito secundário, necessariamente, amigos, necessariamente, eu insisto, tem que ser uma lei. Tá legal? Numa norma penal em branco, inverso, invertida, eu não posso complementar ela através de portaria. Eu não posso complementar ela através de ato ou decreto. Tá? Tem que ser necessariamente uma lei. Por que isso acontece? Por conta do princípio da reserva legal. Tá? Por conta do princípio da legalidade da reserva legal. Quem define o comportamento criminoso, quem estabelece a respectiva sanção é o quê? A lei. Então, numa norma penal em branco inverso ou ao avesso, o que nós temos é um complemento estabelecido através de lei. É um complemento que define a sanção penal e esse complemento necessariamente tem que ser uma lei. Tá legal? E aí, olha só, minha querida Giovana, sempre vai ser uma lei interpretativa? Nem sempre. Nem sempre. Uma lei interpretativa vai servir de complemento para uma lei penal em branco. O 121, parágrafo 2º, vai complementar a lei do genocídio. E o 121, parágrafo 2º, é uma norma penal incriminadora. Então, às vezes, esse complemento ele vai acontecer enquanto norma penal incriminadora também. Tá legal? Então, tá vendo como a gente fecha o raciocínio agora? Foi tranquilo, Giovana? Foi tudo de boa? Agora entendeu? Que às vezes o complemento pode ser algo interpretativo, às vezes não. O complemento, ele não será uma norma penal, o quê? É uma norma penal não incriminadora. Às vezes pode acontecer de ser uma norma penal incriminadora também. Tá joia? Espero que você tenha compreendido. Valeu? Obrigado por estar aí, por perguntar. Tá joia? Muito bem, recentemente caiu. Ah, valeu, Giovana, obrigado, fico tão feliz. Aí, recentemente caiu uma questão aqui que eu te chamo a atenção, chamada norma penal em branco ao quadrado. Falei, nossa, meu Deus do céu, fiz faculdade de Direito, tô saindo fora desses negócios de quadrado, me lembra raiz quadrada, não sei o que, essas coisas todas. Mas aí, meu Deus do céu, né? Mas caiu recentemente numa prova, perguntaram o que era uma norma penal em branco ao quadrado. Aí eu falei, nossa, putz, tá bom, né? Mas foram lá buscar esse conceitinho. Meus amigos, norma penal em branco ao quadrado é aquela em que o complemento da norma penal também precisa de complemento, tá? Então, lembre disso que eu estou falando com vocês. Norma penal em branco ao quadrado é aquela que o complemento da norma penal também precisa de complemento. Tá legal? Muito bem. Aonde que vocês vão verificar isso? Imagine uma coisa para vocês assim, ó. Imagine que vocês estão trabalhando com a lei de crimes ambientais, tá? Dificuldade, já dei direito ambiental na UF, direito ambiental não vive um grande momento no Brasil, não é verdade? Aliás, difícil, mas tudo bem. Imaginem vocês que a lei de crimes ambientais, ela precisa de um complemento no que diz respeito a algumas definições de área de preservação e essas questões assim. Muito bem. Tá, o que acontece com essa lei? Se eu tenho uma lei de crimes ambientais, que é a Lei 9.605, ela vai buscar esse tipo de complemento no Código Florestal. Tá legal? Só que esse Código Florestal, ele também precisa de regulamentações no que diz respeito a essas definições, tá? E quem vai estabelecer essas complementações são o poder público, através de decretos, através de portarias. Muito bem, então. Se nós temos esse tipo de situação, quer dizer, a Lei de Crimes Ambientais busca complementação no Código Florestal e o Código Florestal busca complementação lá através de um decreto, através de uma portaria do chefe do executivo, olha, eu tenho Lei de Crimes Ambientais sendo complementada pelo Código Florestal, que por sua vez é complementada por um ato
do chefe do Poder Executivo. Quer dizer, aí eu tenho norma penal em branco ao quadrado. Eu tenho a Lei de Crimes Ambientais, que busca no Código Florestal, que busca nesse ato do chefe do Poder Executivo. Então eu tenho essa escadinha. Tuf, 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 tuf. Por isso ela é chamada de Lei Penal em branco ao quadrado. Tá legal? Muito bem. Por fim, para encerrar as normas, as leis penais em branco, eu te chamo a atenção da Lei Penal em branco de fundo constitucional. Tá legal? Lei Penal em branco de fundo constitucional. Quero chamar a atenção para ela, que é o seguinte. Nós temos um sistema, tá legal? A gente só divide questões de direito para ficar mais fácil da gente tentar estudar, mas existe todo um sistema interligado, nosso queridíssimo sistema jurídico. O direito penal, ele mantém um processo, um diálogo com o direito constitucional. Tá joia? Muito bem. Praticamente, toda vez que eu chego na sala de vocês, as primeiras aulas que eu dou para vocês, eu falo, eu não dou direito penal, eu dou direito penal constitucional. A gente sempre conversa nesse sentido, tá? Então, uma lei penal em branco de fundo constitucional é aquela que o complemento vai estar onde? Lá no texto constitucional, tá? Lá no texto constitucional é que eu tenho o complemento dessa disposição. O grande exemplo citado pela gente assim, vocês vão observar, tá? O grande exemplo citado pela gente, vocês vão observar que é o seguinte, ó. Homicídio praticado por agentes ou integrantes dos órgãos de segurança pública. Está lá no 121, parágrafo 2º, inciso 7, colocado ali, tá? Contra esses agentes de segurança pública. Esse homicídio praticado no 121, inciso 7, se vocês vão ver, se vocês buscarem a definição de segurança pública, vocês vão achar essa definição de segurança pública nos artigos 142 e 144 da Constituição. Tá? Ali vocês vão ver uma definição dos órgãos de segurança pública. Também a gente pode citar como exemplo o artigo 246 do Código Penal, em que a gente fala lá sobre o abandono intelectual, que fala sobre a questão da instrução primária. Instrução primária, vocês vão encontrar também uma definição do que seja essa instrução primária lá no artigo 208 da Constituição. Quer dizer, o Código Penal mira um diálogo com a Constituição e busca nela um complemento, tá? Então aí eu tenho uma lei penal em branco de fundo o quê? Constitucional. Estamos bem? Tranquilo? Esse tema, eu chamo a atenção de vocês da Lei Penal em Branco, porque esse tema ele é bastante importante para vocês estarem estudando aí, tá legal? Eu vou ficar com vocês mais um pouco, me deem mais 10 a 15 minutinhos e aí a gente encerra essa primeira aula, porque senão eu sei que fica desgastante para todo mundo, para vocês aqui, tá? E você fala, nossa, o Carlos me entulhou de coisa. A ideia, na verdade, é te entulhar de coisas mesmo, tá joia? Para você ter estudo, tá joia? Alguma dúvida sobre lei penal em branco? Alguma dúvida sobre essas questões? Vamos lá, comentem aí. Se tiverem dúvida, falem comigo aí, mande a sua mensagem aqui, seja no YouTube, seja no Instagram, que aí eu vou tentar responder com vocês, tá legal? Mas lembre-se, lei penal em branco é um tema que você merece dar uma atençãozinha, merece dar uma estudada, tá joia? E porque tem sido objeto de vários questionamentos e várias disposições que a gente olha sobre a lei penal em branco hoje merece crítica mesmo do manejo e da utilização desse tipo de dispositivo dentro do Código Penal brasileiro. Tá legal? Tranquilo? Dúvidas? Muito bem. Tá fácil até aqui? Tá tudo tranquilo até aqui? Manda o seu ok aqui, manda o ok aí, que aí a gente vai, se a gente segue, tá joia? Muito bem. Bom, a gente vai ter pouco tempo, efetivamente, eu não vou tocar no tema interpretação da lei penal, eu vou deixar como dica para vocês, complementando isso, colocando aí nas minhas redes sociais essas dicas, para vocês darem uma estudada, tá? Naquele lá, 5 dicas de direito penal, eu coloco a complementação disso. Mas eu quero te chamar a atenção, dentro de uma ideia de interpretação da lei penal, tome bastante cuidado com algo, tá? Eu quero te chamar a atenção sobre a interpretação analógica. Quando eu estiver falando com você, ou se mais para frente eu estiver falando com vocês sobre a parte especial do Código Penal,
Amigos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Interpretação analógica, também chamada de interpretação intra-legem. Tome cuidado com você, com esse tema, quando você estiver estudando, por exemplo, o artigo 121. Principalmente quando você estiver estudando as hipóteses de homicídio qualificado do artigo 121, do meu queridíssimo 121, parágrafo 2º, tá joia? Meus amigos, deem uma olhada. Interpretação analógica consiste naquelas hipóteses em que a lei ela traz no seu conteúdo uma fórmula casuística, ela estabelece alguns exemplos, ela coloca alguns tipos de comportamento que estão ali e encerra com uma cláusula genérica. Dá uma olhada no que eu vou te chamar a atenção aqui dentro do Código Penal brasileiro. Dá uma olhada. Olha só. Se você pegar lá no 121, no seu código aí, você vai observar o seguinte, está lá assim, ó, homicídio cometido mediante emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Aí olha no final, outro meio insidioso ou cruel. Tá? Aqui eu tenho uma interpretação analógica. Aqui eu tenho uma interpretação intra-legem. Aqui eu tenho um processo de interpretação que foi estabelecido pelo legislador. Quer dizer, ele te deu hipóteses que são meios cruéis de cometimento do homicídio. Ele citou, olha, veneno. Aquela pessoa fica saboreando a morte da vítima. Fica vendo ali a vítima, a vida da vítima se esvair a todo momento e ele está ali calado vendo, saboreando. Fogo aumenta o sofrimento da vítima. Tá legal? Então você vai ver asfixia, que a pessoa ali ó, faz ó. Tá? Então o que acontece? Todas essas hipóteses são exemplos de meios cruéis. E aí ele fala, como o direito penal não consegue prever todas as situações da vida, o legislador encerra o inciso com uma cláusula geral. Então, uma interpretação analógica, uma interpretação intra-legem, é aquela interpretação que o legislador traz hipóteses, traz uma série de exemplos de uma fórmula casuística e encerra esse tipo de disposição com uma fórmula genérica. Isso é perfeitamente possível dentro do direito penal. E isso é algo diferente do emprego da analogia no direito penal. E aqui é o que eu quero te chamar a atenção, tá? A analogia em matéria penal, ela só vai ser permitida se for uma analogia chamada in bonum partem. A analogia no direito penal, ela só vai ser admitida se for uma analogia favorável ao réu. Porque eu não posso, em matéria penal, admitir a chamada analogia em malum partem. Eu não posso criar tipo penal novo tratando um caso omisso através de uma lei penal maléfica, aplicando a um determinado caso algo que não foi definido como comportamento criminoso pelo legislador. Eu tenho que tomar bastante cuidado em matéria penal, porque em matéria penal, o princípio da legalidade ou da reserva legal, ele tem um peso muito grande. Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Quer dizer, na interpretação analógica ou intra-legem, o legislador teve o trabalho de dar exemplos e encerrar com a disposição geral. Na analogia, não. Na analogia, eu aplico a um caso omisso uma determinada lei penal. Em matéria penal, só se admite se essa lei for favorável ao réu. É por isso que eu falo, em matéria penal, só se admite a chamada analogia in bonum partem. Tá? Muito bem. Aonde você vai observar esse tipo e aí o grande exemplo de analogia in bonum partem que a gente vai ter? Meus amigos, imaginem uma coisa. O Código Penal brasileiro, ele estabelece
Lá no artigo 128, as hipóteses em que não se pune o aborto. Legal? Ele estabelece lá no artigo 128 hipóteses onde não se pune o aborto. Aí eu tenho lá, não se pune o aborto. Aí fala, inciso 1, se não há outro meio para salvar a vida da gestante. Muito bem. Inciso 2, se a gravidez resulta de estupro. E o aborto é precedido de consentimento e tal. Mas pegue nessa parte. Se a gravidez resulte de estupro. Aí eu te pergunto uma coisa. Pessoa de 13 anos é vítima de estupro. Esse estupro aí, ele não está catalogado no 213, ele está lá no 217A, porque esse estupro aí é estupro de vulnerável. Se você for no artigo 128, inciso 2, você vai verificar uma coisa. Artigo 128, inciso 2, não fala em estupro de vulnerável. Tá legal? Ele não fala em estupro de vulnerável, ele fala em estupro, que está no 213. Então dá uma olhada. Imagine que o médico faça o aborto dessa pessoa, dessa adolescente de 13 anos. Ele estaria cometendo crime de aborto? Tá legal? Aqui eu só posso dar a resposta negativa a vocês. Aqui eu vou estar aplicando a chamada analogia in bonam partem, ou analogia favorável a esse médico, a esse réu de processo. Por que isso acontece? Amigos, na época que o Código Penal foi feito, na época que o artigo 128, inciso 2, foi redigido, a gente não tinha ideia dessa figura típica do 217A. Tá? A gente não tinha a ideia de que nós delimitaríamos uma conduta e chamaríamos essa conduta de estupro de vulnerável. Tá legal? Então eu tenho que aplicar esse tipo de dispositivo para tornar mais favorável a situação do réu, que no caso do 128 é um médico, que adotou esse tipo de comportamento. Tranquilo? Então nós temos esse tipo de conformação estabelecida aí dentro da sistemática de interpretação da lei penal. Tá joia? Tudo bem? Então tome cuidado. Uma coisa é a analogia, que em matéria penal só se admite analogia in bonam partem. Outra coisa é a interpretação o quê? Analógica, ou chamada interpretação intra legem. Tomem bastante cuidado com isso, tá? Pode parecer um tema bobo, mas é um tema bem legal de você estar trabalhando aí. Tá joia? Muito bem. Aí hoje, vou encerrar com vocês, eu devo voltar às 19 horas, falando sobre essas questões também, tá? E aí, para o pessoal da manhã, dos meus queridos, eu vou estar voltando às 19 horas, o pessoal da noite, que também matriculou comigo. Oi, obrigado, Miranda. Aí vou estar voltando à noite com o pessoal, vou estar falando com vocês. Deu para acompanhar essas questões? Deu para mais ou menos trabalhar essas questões? Eu vou ver se eu consigo sistematizar o e-mail, e aí depois eu vejo se eu consigo mandar, João, representante de sala, eu devo mandar coisas para você, tá legal? Porque aí se a galera quiser anotar essas questões, vou colocar os próximos pontos, vou trabalhar com vocês lei penal no tempo, acho que algumas coisas eu tinha até falado com vocês, mas se quiserem anotar os próximos tópicos para dar uma olhada, lei penal no tempo, tá? Depois vou falar sobre conflito de leis penais no tempo, e aí eu fiz até uma tabelinha, procurem nas minhas redes sociais, salvem aquela telinha lá para vocês terem, tá? Então a gente vai falar de novatio legis incriminadora, a gente vai falar de lex gravior, que é a lei pior, a lei prejudicial ao réu, abolitio criminis, lex mitior, que é a lei mais favorável ao réu, tá legal? E a gente vai falar sobre essas questões. Depois, e esse tema, cuidado com esse tema de conflito de leis penais no tempo. A gente vai falar sobre combinações de leis penais, tá legal? Depois, falaremos sobre a questão
da lei penal temporária ou excepcional, está lá no artigo 3º do Código Penal. Depois, vou falar com vocês sobre conflito aparente de leis penais. Cuidado com conflito aparente de leis penais, isso é uma coisa que direto tem sido objeto de questionamento, então vocês tomem bastante cuidado sobre esse tipo de questão, tá? Depois, vou falar com vocês sobre a questão da aplicação da lei penal no que diz respeito ao tempo do crime, ao lugar do crime e a aplicação espacial da lei penal. Esses são os próximos caminhos. Possivelmente, na segunda-feira de manhã, eu fale sobre todas essas questões com vocês aí, tá legal? E falar sobre a aplicação espacial da lei penal, questão da territorialidade, da extraterritorialidade da lei penal. Aí eu vou falar, por fim, com vocês sobre a questão da aplicação da lei penal em relação às pessoas. Aí a gente vai discutir as nossas questões relativas às imunidades, na verdade, imunidade diplomática, imunidade parlamentar, que geram uma série de problemas, principalmente por uma série de questões que envolvem esse tema, que são temas de natureza o quê? Temas de natureza bem política que tocam o direito penal. Tá joia? Tranquilo? Então esses serão os próximos passos. Aí são o caminho que a gente vai seguir. Basicamente seria uma sistemática que eu estaria com vocês sentado, batendo papo no que diz respeito assim à sistemática da aula, tá? Eu sei que é ruim, particularmente eu queria, como eu já disse no começo da transmissão, eu queria estar sentado com vocês ali dentro da sala de aula, gesticulando e andando de um lado para o outro, porque ficar engarrafado aqui dentro de uma cadeira não é a minha, tá joia? Definitivamente. E eu gosto do contato com vocês, tá? Meus queridos alunos, eu quero que vocês lembrem que o melhor da Universidade Federal de Uberlândia são vocês, sem brincadeira. Eu falo isso, eu ouvi isso muito de um querido amigo que eu tenho até hoje, que é o Ed, e ele sempre falava isso, cara, porque, sabe, assim, e para os outros amigos que estão seguindo aí, que compareceram aqui nesse bate-papo, tanto que eu não chamei de aula, eu chamei de resenha. Toda vez vou colocar lá o flagzinho, lá, um negócio nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, a questão da resenha de penal, para a gente estar conversando aqui, tá joia? Quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aí agora, se eu puder responder. Eu espero ter esclarecido as perguntas que foram tidas. Quarta-feira, hoje 19 horas eu vou estar aqui então, mas quarta-feira, também às 10 horas, mais ou menos nesse horário, vou conversar sobre questões de direito processual também. Vou falar sobre questões aí da prática processual penal. Então, quem tiver tranquilo, que quiser aí bater papo comigo, eu sei que muitos de vocês vão estar assistindo outras aulas também, mas quem quiser fazer resenha aqui também, vem fazer a resenha comigo, não é verdade? E, por fim, meus queridos amigos, eu falei para vocês, começo do ano, antes, quando a gente tinha voltado às aulas, eu escrevi sobre o pacote anticrimes. Aí agora eu já mandei a obra, já aprovou o capo, já aprovou o conteúdo e tal. Aí a obra ela foi, já tá em fase de prensa já. Então daqui uns dias, se vocês me permitirem, aí eu vou mostrar a obra para vocês do pacote anticrimes, vou trocar ideias com vocês. Aí a gente marca aqui, todo mundo, uma questão de eu pegar e falar. Uma vez eu falei sobre o pacote anticrimes, mas a gente marca aqui para me falar sobre pontos específicos do pacote. Então a gente trata das mudanças de penal, depois a gente trata das mudanças de processo, depois a gente trata das mudanças na legislação penal especial. Se vocês quiserem, a gente vai fazendo isso. A gente vai fazendo isso em outros horários e a gente vai tratando sobre essas questões. Pode ser? Então, assim, é isso. Dúvidas? Traumas? Não? Obrigado pela atenção que vocês me deram, tá joia? Valeu. Super beijo pra vocês. Juízo, não façam nada que eu não faria nessa pandemia, tá legal?
Super beijo a todos, valeu demais. Vou encerrar aqui as transmissões, tá legal? Seja no Instagram, seja no YouTube. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais.